Leitor do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, Banho de Luz. Confiemo-nos ao refúgio da prece na convicção de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos problemas redentores. Emmanuel. A prece é um abrigo no qual a alma cansada se retempera das batalhas da vida. Assim como o alimento fornece a energia indispensável à sobrevivência do corpo, a oração é poderoso alimento para a alma, pois através dela nos ligamos a Deus e o Pai nos dará o pão nosso de cada dia, conforme nos ensinou Jesus. Quando abandonamos a prece, nos assemelhamos à criatura que, paradoxalmente, morre de fome diante da mesa farta à sua disposição. Nenhuma oração fica sem resposta. Nossos pedidos são recebidos por mensageiros de luz que os analisam segundo os critérios da sabedoria divina. Nem sempre o que pedimos representa um efetivo bem para a nossa caminhada. O que para nós parece representar um benefício, na verdade, pode significar no curso do tempo um prejuízo para a nossa história espiritual. Daí porque sempre é bom lembrar daquele ensinamento de Jesus quando formulou a oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita a sua vontade. Mesmo que nosso pedido não se ajuste à vontade do Pai, o qual sempre sabe o que é melhor para nós, a prece permanece válida e benéfica, pois, segundo Chico Xavier, no mínimo a prece nos pacifica, para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. O Dr. Larry Dossey afirma que a oração nos ajuda a sermos determinados, não preocupados. Ele narra que depois de uma batalha naval entre Atenas e Esparta, durante a guerra do Peloponeso, muitas embarcações estavam afundando e centenas de marinheiros estavam morrendo no mar. O homem rezava em voz alta a Deus Atenas para que ela o salvasse, mas ele estava afundando. Um colega do barco, perto de alguns destroços, ouviu o pedido e gritou: ore por Atenas, mas mexa os braços ao mesmo tempo. A oração jamais será um substituto da ação que nos cabe tomar diante dos desafios da vida, mas será sempre uma força considerável para agirmos com determinação e acerto. Além desses benefícios, a prece, ao nos ligar às fontes da luz divina, faz com que dissolva a energia negativa que porventura nos esteja envolvendo em razão das preocupações excessivas, dos pensamentos malsãos e de toda a perturbação espiritual. Podemos dizer que a oração simples, sincera e espontânea é um verdadeiro banho de luz em nosso corpo físico e espiritual, favorecendo a paz, o relaxamento, a saúde e o bem-estar interior. Não há dúvida de que a oração nos predispõe à vitória sobre as dificuldades. Por essa razão, Padre Pio, hoje venerado como santo pela Igreja Católica, recomendava: arme-se com a arma da oração e terá mais força no combate diário. Mesmo sabendo que a prece não tem palavras sacramentais ou fórmulas determinadas e que quanto mais espontânea melhor, deixo aqui simples sugestão de uma oração feita por São Francisco de Assis, sobretudo para aqueles momentos em que nossa mente está tão conturbada que mal conseguimos articular as palavras. Pai, relaxe os meus nervos, sossegue o meu espírito e libere as minhas tensões, inundando o meu ser de silêncio e serenidade. Eu amo Francisco de Assis. Bom, banho de luz, em resumo, é orar. Toda vez que a gente está passando por um perrengue, a gente deve pedir socorro. Por que não? Ah, mas Deus não está em todos os lugares, não está dentro da gente, Ele não sabe o que se passa com a gente? Lógico que sabe. Mas qual é o pai que não quer ouvir do próprio filho um pedido? Às vezes a gente vê o nosso filho dentro de casa passando por alguns perrengues. Mas a gente vai invadir a vida dele a tal ponto? Não, a gente vai esperar ele pedir. Um amigo está passando por algum sufoco? Você vai lá e vai se enfiar na vida desse teu amigo? Não, você vai esperar ele te pedir uma opinião,
uma colaboração, assim Deus também é com a gente. Ele só entra em cena sem a gente pedir quando ele vê que a gente está indo longe demais. Aí, como um bom pai, ele dá uma freada na gente, né? Ele coloca algumas situações para impedir que a gente faça mal maior. Ele coloca algumas pessoas para direcionar. Ele pede ao nosso anjo de guarda que esteja mais presente, que intua mais. Aí ele vai funcionar um pouco contra a nossa vontade. Porque se ele agir sempre como a gente quer, como a gente pede, a gente vai fazer muita besteira. Então ele deixa a gente agir, ele deixa a gente errar até certo ponto. Mas como um bom pai, ele não deixa a gente ir muito além. Aí vocês vão falar assim, mas tem casos aí, né, de pessoas que matam, roubam, estupram, faz coisas assim horríveis. E Deus está permitindo. O mal é necessário. Jesus dizia isso, o escândalo é necessário. Mas Jesus também disse que ai daquele que causa o escândalo. Então, Santo Agostinho, se eu não me engano, ele fala, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, para a espiritualidade, eles não têm pressa de ver o nosso adiantamento. Quem está atrasando o passo somos nós, quem erra somos nós, quem colhe o que fizemos de errado somos nós. Então, a prece é o meio de você se ligar com um plano espiritual superior, que vai te intuir a errar menos, que vai te direcionar, te amparar, te consolar, te motivar, te incentivar a fazer coisas boas. Se você estiver ligado com seres superiores, eles não vão te ensinar nada que seja errado. Mas para você se ligar aos seres superiores, que são pessoas, espíritos como nós, só que um pouco mais adiantado, não são anjos de asinha, mas sim seres adiantados moralmente. Eles vão estar perto, e eles estando perto do mal. Eu acendo a minha luz, eu acabo com a escuridão. Então, o banho de luz é a prece, é a oração. Na verdade, ela não existe só para pedir. Na verdade, ela existe para 3 finalidades. Para pedir, posso? Posso. Para agradecer, devo. E para louvar, maravilhoso. Quando você coloca uma música suave, quando você coloca uma música que fale de Deus, de Jesus, que tenha uma letra envolvendo você emocionalmente e se ligando com o plano superior, você está louvando. Você não precisa estar dentro de um ambiente religioso para pedir, para agradecer e para louvar. Não é isso que Jesus ensinou a gente. Ele falou que a todo lugar, você está tomando banho? Canta. Você está louvando. Você está lavando uma louça? Vai cantando. Lavando sua louça, você está louvando. Não precisa pedir só na hora de dormir, né? Você está lá penteando seu cabelo, está saindo para trabalhar e Senhor, me proteja, que eu tenha um dia bom, agradável, que não seja, né, um dia infrutífero, ou aquele dia que tudo acontece que me deixa desestabilizado. Não, que eu tenha harmonia, que eu tenha proteção, que eu tenha condição de ser útil no meu serviço, com as pessoas com quem eu trabalho. Vai pedindo enquanto penteia o cabelo para sair para trabalhar. Voltou do trabalho, olha que bênção, você trabalha, você tem sua casa, você foi protegido, não aconteceu nenhum acidente, você não sofreu nada, sua saúde está em ordem, e mesmo que sua saúde não esteja 100%, você está se cuidando, você tem dinheiro para comprar seu remédio, olha que maravilha. Eu estava vindo hoje de Itaquá, e eu tinha colocado no Uber, que eu queria ir até, eu acho que é Nazaré Paulista, se eu não me engano, o local. Mas lá constava Mariporã. Eu achei estranho que o Uber não colocou a estrada da floresta como opção. E das outras vezes que eu fui por uma estrada de floresta mesmo, mata dos 2 lados, o caminho é de barro. Eu entrei no Uber e vi que ele estava pegando trânsito, andando no meio, né, dos bairros. Eu falei assim, não, tá estranho esse caminho aí. Eu não gosto de ver movimento de trânsito. Eu quero sair do meio das pessoas. Eu quero ir para o meio do mato. Eu quero ver natureza.
E aí eu peguei e falei, não tá estranho, eu vou mudar esse rumo, né? Eu pedi para ir para determinado lugar, mas algo me cutucava e falava assim, não vai, tá errado. Aí eu peguei, fui lá e mudei no aplicativo, coloquei para voltar para minha casa. Lógico que, como toda pessoa mimada, quando a gente não faz aquilo que quer, na hora eu fiquei assim, né? Falei, caramba, hoje é meu dia de dar minha voltinha, eu quero sair, por que não deu certo? Fiquei meio que chateada, não chateada ao pé da letra, mas, né? Falei, eu queria estar dando minha voltinha, não queria voltar para casa agora. Aí ele passou por cima da ponte que tem o rio Tietê na lateral. Aí eu olhei para as nuvens assim, o céu azul, cheio de nuvenzinha branca, adoro ver isso. E eu comecei a agradecer a Deus. Falei, quer saber, Senhor? Não era para eu ir. Eu não sei porquê, mas eu fui tocada para não ir. Mas deve ser o Senhor agindo. De alguma forma não era para eu ir. E aí só vendo aquela ponte, o rio é sujo, poluído, mas de longe você não vê a poluição, você vê um rio. E vendo aquelas nuvens, tudo, eu acabei tirando foto das nuvens e tal. E aí veio na minha cabeça agradecer a cidade que eu moro. Ora, eu não faço isso. Eu agradeço por tanta coisa, mas a cidade que eu moro, eu não agradeço. Aí me deu vontade de agradecer, eu coloquei inclusive no Face. Falei, eu agradeço pela cidade que me acolhe, pelas pessoas que trabalham pela minha cidade. E rogo a Deus que olhe por todas elas. Mas aquilo veio do meu coração, eu não sei explicar, porque não era algo meu, totalmente meu. Eu escrevi, eu senti, mas a ideia não foi minha. Eu tenho certeza que não, porque eu tô aqui há 27 anos nessa cidade. Eu já devo ter agradecido a ela algumas vezes, assim, formalmente, né? Porque eu fui professora da cidade, em eventos, mas não assim de coração como foi feito hoje. Foi estranho. E justo num momento que eu fui contrariada. E a gente, quando é contrariada, a gente não fica bem. A gente quer determinada coisa, a gente quer que aconteça. E se não acontece, a gente bate o pé, como uma criança mimada faz. Só que aí inverteu tudo. Naquele momento que eu fiquei meio que frustrada, ao mesmo passo, eu comecei a agradecer. Veio na mente agradecer. E não foi uma coisa assim, pequena, foi forte. Ao ponto de eu colocar isso, as fotos que eu tirei do céu, do rio, eu coloquei em Face e agradeci para todo mundo que tá ali na minha página do Face. Não sei se aquilo era para servir de exemplo para outras pessoas também. Às vezes as pessoas olham minha página, brincam, riem, interagem. Então as pessoas que estão ali vão ver aquela postagem, de repente param e pensam e falam, é verdade, eu nunca agradeci a cidade que eu moro. Nunca vi por esse lado. Eu posso ter sido usada para isso, como eu posso ter sido também, naquele momento, amparada por uma equipe, por espíritos superiores, do tipo assim, Patrícia, ao invés de reclamar, agradeça. Simples assim. E não foi uma oração formal também, Pai Nosso que estás no céu, não. Eu fiz uma oração ali curta, como o Francisco de Assis fez aqui, 2 linhas, 2 falas. Mas eu me senti leve, aliviada diante daquela frustração, daquilo que eu queria e não consegui fazer. Aí, gente, quando eu desci do carro, porque quando eu entrei no carro, eu não reparei no carro, eu estava intertida com o celular na mão, né? Hoje em dia a gente fica besta na frente do celular. E quando o carro chegou, ele parou do lado assim, eu não vi a frente do carro, não vi nada, eu entrei no carro. Só que quando chegou aqui em casa, na hora que eu fui sair do carro, surpresa, a frente do carro toda batida. Aí eles vão falar assim, poxa, né, mas o cara não tem condições de arrumar e tal, e ele precisa trabalhar justamente para poder pagar um dano desse. Mas vem cá, eu tô indo, pelo menos é onde eu gostaria de ter ido, né, para uma floresta, é meio de mato, não tem internet, lá não tem rua, é rua de barro com mata dos 2 lados, é uma floresta, é fechado. Tem uma represa no final dessa rua que eu vou. E ir num carro naquela condição
certamente eu ia ficar na rua, sem Wi-Fi, dados móveis, sem internet, sem como me comunicar, e como é que eu ia voltar para casa? Então, a pessoa às vezes pega o serviço querendo fazer, mas sem a condição de segurança. Aí eu mal cheguei aqui em casa, eu não sou de ligar a televisão, eu não assisto jornal, eu não busco notícia ruim, porque jornal é só notícia ruim. Mas eu fui colocar no YouTube, que é onde eu coloco música. Eu vou até colocar aqui pra vocês verem. Sempre que eu chego aqui em casa, eu coloco o YouTube, ó. E aí vem essa criança e fica dormindo por perto. E aí eu coloco musiquinha lenta, um rock, alguma coisa assim no YouTube. Conforme eu liguei o YouTube, surpresa, um acidente que teve aí e os atletas morreram no acidente. Rodovia. Tá certo que é mais pro sul, né? Eu acho que é Paraná, Curitiba, uma coisa assim. Mas aí eu tenho certeza que aquela... Porque no YouTube só tem essas coisas que eu assisto aqui, que eu escuto. Não tem notícia. E hoje, na hora que eu liguei o YouTube, surpresa. Primeira coisa que tava ali. A morte dos meninos. Ou seja, coincidência ou um aviso? Mais cuidado, Patrícia, quando você sair. Escolha melhor o carro. Observa mais o motorista. Porque você não é assim. Você pega e vai, na confiança. Pois é, gente. Então, por isso que Jesus dizia, orai e vigiai, né? Aqui no exemplo, orai, mas agir também. Não é só achar que porque você fez um Pai Nosso, você já está protegido e você não precisa fazer mais nada. É só esperar que o Pai faça por você. Porque não é assim que funciona. A cada um é dado de acordo com a sua obra. Então você tem que agir para ter obra. Deus não vai fazer as obras por você. Se fosse assim, ele não teria criado todos simples e ignorantes com a tendência a sua evolução espiritual. Que essa evolução não é transferível. Ninguém pode fazer por você. É só você mesmo. Então é orar, vigiar e atuar. Jesus falava orar e vigiar. Mas vamos aumentar mais uma palavrinha aí. Orar, vigiar e atuar. Ser atentos. Atuar diante da nossa vida. Não fica esperando que Deus, que Jesus ou qualquer outro ser iluminado faça tudo por você, porque eles não vão fazer. Eles podem colaborar, ajudar. Mas fazer tudo por você, não. Assim como também não vão fazer tudo por mim. Mas eu sei que o povo lá gosta de mim, viu? O povo do outro lado ali, o Gabriel, ontem à noite eu estava aqui no meu evangelho e caiu a palavra indulgência. Gente, eu estou martelando essa palavra na minha cabeça desde ontem. Eu já li essa palavra, esse texto, indulgência, umas 200 vezes, né? Eu sou espírita desde os 16 anos. Mas sabe o que você não ter entendido até então? E quando você entende um pouco, eu entendi um pouco, aquilo tá... Aí é a hora que você para e pensa assim, e aí? Você não vai mudar, não? Tá escrito aí há muito tempo já para você. Eu me senti envergonhada, porque de manhã, quando eu fiz um vídeo, eu falava sobre coisas que no texto do Evangelho dizia que eu tinha que atuar de uma maneira diferente. Atuar de uma maneira diferente. Então, orai, vigiai e atuar. Vamos atuar, vamos cometer ações boas, de verdade. Porque a gente fala muito. Eu, Patrícia, falo demais. Mas eu tô vendo que eu ainda faço de menos. O que é certo. O que é errado, eu sou craque. Meu anjo de guarda que eu diga. Então, eu sei que ele gosta muito de mim. Ele insiste bastante em mim. Eu sei que eu tenho uma equipe espiritual que tem uma benevolência maravilhosa comigo. E hoje, mais uma vez, eles provaram isso. Não, sua doida, não vai. Fica, volta para tua casa. E eu estou aqui. Então, quando as coisas não saírem do nosso jeito, ora agradecendo. Porque você fez uma escolha errada, mas eles deram um jeito de mudar o caminho para você. Porque aquilo ali não era bom para você. Não é à toa que eu estou falando essas coisas que eu estou lendo um texto desse. Aconteceu hoje. Então, vamos ficar atentos, orar sempre
Pedir não pode pedir? Pode. Agradecer? Devemos. Louvar? Sempre. Porque eles estão com a gente o tempo todo. Não duvidem disso. Nossos anjos protetores, nossos familiares que já passaram pela terra, que já estiveram em algum momento vivendo histórias com a gente, que agora eles têm a possibilidade de também intuir, proteger, estar do nosso lado. Então, diante dessa luz que a gente pode usufruir através das energias, das vibrações que são dadas pelo plano espiritual através de uma prece. Por que a gente vai se negar a essa regalia que nós temos? Se orando a gente pode se iluminar, o que impede? Então vamos orar, vamos vigiar. E hoje eu posso acrescentar uma palavra. Não sou ninguém para acrescentar nada não, mas eu, na minha vida, eu vou acrescentar. Orar, vigiar e atuar.